Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Um Cappuccino Com, que hoje recebe um convidado muito especial que já apresento. Eu sou Letícia Reis e sigam o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Hoje recebemos Samuel Grupo, do Jornadas del Calcio, e que, assim como eu, é milanista. Obrigada pela presença, Samuel. A primeira pergunta que eu queria fazer, que é a mais importante, né? Como começou sua paixão pelo futebol italiano? Bom, primeiro eu sou, tenho ascendência italiana, né? Então minha família, o Gruppo é o meu último sobrenome, do meio é Schevano, mas tem outras famílias aqui daqui de Piracicaba, né? De São Paulo, que eu sou, que é onde eu moro, que é onde eu nasci, né? E começou lá no início dos anos 2000, né? O Calcio era muito forte, a maior parte dos jogadores iam para lá. Acho que a gente tinha sempre, na minha geração, a gente tem uma paixão pelo Ronaldo Fenômeno. E ele jogava na Inter de Milão, então a gente começa a acompanhar e depois passava jogos na Band, o Silvio Luiz, e assim foi indo, né? Depois veio o Kaká, e sempre a gente tinha os principais jogadores brasileiros jogando lá, e quando a gente foi ver, a gente estava acompanhando tudo do campeonato italiano, né? Então foi mais ou menos nessa época aí que a gente começou com essa paixão. E eu acho que, assim, com isso, né, todo um monte de gente começou a assistir. E hoje, como que você acha que o futebol italiano pode voltar à ascensão, não só no Brasil, mas na Europa? Sempre é importante que haja jogadores brasileiros, né? Se você tem jogadores importantes brasileiros jogando na Itália, fica mais fácil de seguir. E hoje, claro que não só agora com a internet, tudo ficou mais fácil de você seguir outros campeonatos, né? Claro que quando acompanhar brasileiro fica mais fácil, mas também quem ganha a Champions League. Então, se os italianos voltam a vencer a Champions League, e já aumentou muito, né, com a aparição em outras finais europeias, né, e a Inter de Milão voltou, né, nas finais, então voltou aquele interesse, né, do campeonato italiano. E principalmente, eu falo, o campeonato italiano quer ser forte, precisa dos seus grandes fortes. Então, os grandes de Milão e a Juventus estando fortes também, e os times da capital, né, a Roma e a Lazio, mas principalmente o trio, né, de Milão, os dois de Milão e a Juventus, estando fortes e competitivos, acho que daí atrai bastante, porque tem muita gente que conhece esses clubes, né? Já jogaram muito videogame, jogaram muita Master com eles, e se eles estiverem fortes, vai voltar de novo a ficar atrativo o campeonato para o público, né? Você acha que, por exemplo, o campeonato competitivo esse ano, como tá, também vai ser um atrativo para trazer as pessoas? Vai porque o campeonato italiano ele já vem há alguns anos em crescente, né? Ele já aumentou muito o público, né? O interesse. Claro que a La Liga, Barcelona e Real Madrid é sempre uma moda, né? O pessoal assiste La Liga por causa dos dois. E ninguém assiste por causa do Valência, do Getafe. O italiano tem essa vantagem, tem alguns clubes menores, como a Atalanta, que são um projeto muito interessante para você acompanhar. E aí existem outros, né? Por exemplo, houve, claro que acabou, né? A relação do Genoa com a Sete, e assim como o Vasco, né? Rompeu com eles. Mas quando teve, né? Essa ligação aí com essas empresas, e foi interessante, né? Que daí o Vasco e o Genoa já trocaram, então o pessoal começou a acompanhar também outros clubes, né? Mas eu acho que também a Atalanta ela tá atraindo, e pelo futebol bonito que alguns clubes têm jogado da Itália, né? Um futebol envolvente, a Fiorentina, né? Também com o Vicente Italiano e agora com o Rafael Palladino, né? Tem atraído, e é um time que sempre tem atratividade pelas camisas muito bonitas, né? A Fiorentina, eu particularmente acho que talvez seja a camisa mais bonita da Itália, né? Aquele roxo, né? Pelo ser meio exótico. Então, acho que tudo isso atrai, né? Vai atraindo as pessoas, novas pessoas a assistir o campeonato italiano. Você, como milanista, você acha que a chegada do Walker pode fazer diferença para o time hoje? E você acha que ele chega como titular? Ele provavelmente vai ser titular. Eu sou muito fã, né? Eu gosto muito de. Acho que também é um motivo por gostar do campeonato italiano, por causa que quando eu jogo bola, eu sou zagueiro. E eu gosto muito do estilo defensivo dos jogadores de defesa. Não, eu gosto do futebol ofensivo, mas eu admiro bons defensores. E o Walker, ele é um cara que defende muito bem, ataca muito bem, é um cara muito regular, e acho que o Milan fez uma ótima contratação. Não é só gastar 40 milhões, que nem está querendo gastar com os nomes, né? Tem que ter contratações de jogadores que não estejam, talvez no seu melhor momento, ou não estão na melhor fase num clube, e abrir a oportunidade para esses jogadores. E os ingleses têm. O campeonato inglês está cheio de jogadores assim, eles contrataram a rodo, inclusive tem vindo, né, para o campeonato italiano, o DLA também fechou, né?
E ele ainda tem lenha para queimar, uns 2 anos aí, o Kyle Walker, e uma ótima contratação, sim, do Milan, para preencher essa lacuna na lateral direita, né? O Calabria, o Emerson Royal, tá complicado, nenhum deles agrada, né? Então, acho que foi uma excelente contratação, sim, ele vai acrescentar muito a equipe lá defensivamente. Você acha que falta muito dessa parte defensiva para o Milan melhorar, por exemplo? Sim, eu tinha muitas ressalvas com o Kalulu, mais que ele esteja jogando bem na Juventus, mas eu acho que o sistema do Thiago Motta está funcionando para ele. Eu não gostava dele no Milan, eu tenho um pouco de implicância com ele, apesar de ele fazer alguns jogos bons, ele ser um coringa, mas eu acho que se o Milan quer saltar, precisava de zagueiros de qualidade, que é o que o Juventus tem. Tinha o Breno machucou, que era um jogador que estava atraindo também, né, um brasileiro, e vindo para a seleção e infelizmente acabou tendo aquela lesão séria. O Gatti é ótimo zagueiro, mas você olha o Milan, né, o Tomori ele não é confiável. Ele é um cara que joga em alto nível, mas de repente ele se perde e o Pavlovic não se firmou, mas eu acho que ele ainda acho que dá para ainda ele se firmar na equipe. Eu acho que ele é um zagueiro de muita qualidade. Eu gosto muito do Gabia, eu acho o Gabia muito bom, mas eu acho ele ainda inexperiente, né? Então a Milan tem muitos esses problemas defensivos, né? E problemas de individuais, né? Na defesa. Eu acho que daí o Milan reforça muito do meio para frente e esquece da defesa. E agora está começando a ter esse olhar, né? O Pavlovic foi uma mudança de chave. Precisamos melhorar a nossa defesa, não é só amanhã a defesa, né? Exatamente. Chegando o derby della Madonnina, e qual jogador do time rival que você gostaria de ter no Milan, por exemplo? Todo mundo vai falar o Lautaro Martinez, né? Ou o Thuram, né? Talvez que falte um centroavante confiável no Milan, né? Depois que o Giroud aposentou. Mas pensando, o meu jogador preferido da Inter é o Barella. Não tem como não falar num cara desse, que às vezes ele não é o cara que aparece, mas ele está em todos os locais do campo, ele põe a alma no time, ele é um líder em campo, e às vezes no Milan falta esse líder, esse cara que vibra com o time, que faz o gol, que lança, que dá carrinho, que cobre o outro, voluntarioso e craque, né? Então eu acho que o Barella para sair dos outros jogadores, acho que seria o jogador meu jogador preferido da Inter no momento, e sempre foi, acho que dos últimos anos um jogadorzaço, aqueles volantes que a Itália sabe produzir bem, né? Você falou sobre o centroavante no Milan, assim, e você acha que essa parte também do ataque hoje é um problema no Milan? Sim, é um problema, e até pela questão do salarial também, né? São jogadores que vieram. Não, eu gosto do Morata, mas você não pode achar que ele vai resolver os seus problemas. 4 milhões e meio para ele, ok. Mas 4 milhões e meio para o Abraham já é irritante, né? O Jovic foi simplesmente esquecido. Ele era um cara que no ano passado vinha do banco, fazia alguns jogos interessantes. E o Milan ele acaba pecando, né, na escolha dos centroavantes. Agora vai correr atrás, né, de quem aparecer. Por mais que o Rashford fosse um craque, não seria um cara que você vai escolher sempre, né? O Rashford é um jogador que está em baixa, né? O Milan vem trazendo esses caras em baixa, então está na hora de trazer um cara que realmente o Jimenez pode ser uma opção. Mas é engraçado que as pontas também, o Leão, o jogo fica muito tenso, né? O outro lado, às vezes, não dá liga, e o Pulisic joga para cá, mas talvez tenha um papel mais centralizado do que um ponta, e o Milan tem uns problemas de armação, mas eu acho que o Sérgio Conceição está começando a resolver, primeiro recuperando a sua principal estrela de ataque, que é o Leão. Depois ele está tentando encaixar um centroavante bom, que vamos ver se o Milan fecha com o Jimenez mesmo, que seria uma ótima opção mesmo para o ataque. Você acha que o Sérgio Conceição está conseguindo acertar o time finalmente? Eu acho que sim. Acho que a escolha inicial do Paulo Fonseca foi um desastre, já desde a contratação. Todas as páginas do Milan, todas as páginas especializadas em campeonato italiano tinham suas ressalvas, inclusive nós, a Jornatas, a gente também colocou as nossas ressalvas, que ele não era um técnico para virar a chave. O pior, ele já tinha dado, a última temporada, ele já tinha se mandado embora na outra. A Champions, a campanha na Champions acabou ocultando os erros e falhas em momentos decisivos e que ocorreram, e o Milan ficou para trás, né? Acabou ficando não podendo ir para uma final europeia. E eu acho que o Sérgio Conceição ele já estava no mercado, ele era o cara, porque ele teve uma eliminação da Juventus e ele era muito bom já ali, né? Ele fez um trabalho, ele é um técnico que é vibrante, ele tem mais o perfil do Milan. O Paulo Fonseca é
não sei, é um perfil mais, um time médio, talvez, não um time de ponta. E o Milan está querendo ser um time de ponta, então precisa de um treinador à altura e ainda bem que dessa vez eles corrigiram a tempo, não esperaram acabar a temporada, dava tempo ainda e aos poucos, assim, às vezes ainda tem instabilidade, mas aos poucos ele vai acertando o time. Eu acho que ele tem tudo para recuperar essa temporada e fazer um bom trabalho aí ao longo do tempo no Milan. Tem que ter paciência, né? Porque agora ele está recuperando ainda a equipe. Agora que está chegando mais um derby da Madonnina, como que você vê esse jogo depois da final da Supercopa, por exemplo, que o Milan venceu de virada para cima da Inter? Você acha que esse jogo vai ter um gostinho de revanche? Vai ter, porque são 2 derrotas aí doloridas da Inter, né? E, inclusive, o jogo da Supercopa estava 2-0, eu botei para assistir, infelizmente não consegui assistir ele inteiro, e quando eu liguei o jogo, 2-0, daí o Milan já diminuiu. Mas, assim, o primeiro tempo foi muito... A Inter dominou, mas teve dedo do treinador. O Sérgio Conceição conseguiu recuperar o espírito da equipe, tomou o segundo e, tipo, vamos para cima, vamos lá. E ele foi para cima, colocou mais atacantes, mas ele soube armar bem a equipe e anular as peças da Inter. Teve todo o mérito dele nesse aspecto. Então, a Inter vai querer se vingar. São 2 derrotas. A primeira derrota foi surpreendente, né? O Milan ter vencido a Inter na primeira partida, na partida de ida do Campeonato Italiano, ninguém apostava nisso, né? Ainda com aquele trabalho derrapante do Paulo Fonseca, e de repente o Milan foi lá e venceu, né? E a Inter vai vir com muita gana para querer recuperar e até pela briga no Campeonato Italiano. Ponto a ponto, pau a pau ali com o Napoli. Então não pode perder nenhum ponto, não importa se é derby della Madonnina, não é? Se importa se é derby de Itália, eles vão ter que pontuar porque o Conte não vai deixar barato, não. E quais são os seus top 3 ídolos do Milan? Nossa, aí você... Bom, não tem como não falar de Paulo Maldini, né? Eu não vou colocar uma ordem, porque é difícil colocar primeiro, segundo, terceiro, mas tem que começar com Paulo Maldini, porque ele realmente era um deus jogando, né? Ele flutuava em campo. O segundo é o Kaká, pelo tudo que ele fez no Milan, foi melhor do mundo no Milan, então foi o último melhor do mundo pelo Milan, então incrível, né? Eu tô falando aqueles que eu vi jogar, tá? Não posso esquecer, logicamente, de falar aqui menções honrosas, Baresi, Van Basten, mas eu não vi eles jogar, né? George Weah, eu não vi, eu sou 90, então eles estavam jogando, eu era muito pequeno para acompanhar eles, mas são grandes ídolos. Mas os que eu vi, aí o último par é duro entre Ibrahimovic e Shevchenko, eu vou ficar com Shevchenko, porque ele, para mim, foi o cara também que fez eu torcer para o Milan, foi o Shevchenko, né? Ele era impressionante o que ele fez com a camisa do Milan e era fantástico. Então, ele para mim, tá esses 3, então, Maldini, Kaká e Shevchenko, mas aí com essas outras ressalvas dos antigos, e o Ibrahimovic também tá ali, mas eu vou colocar o Shevchenko por causa dele no início do Milan, de eu começar a torcer pro Milan, e ele foi importante nesse início ali, né? Ele foi o ídolo ali. Até pelo Play 1, né? Jogava Master Liga, contratava ele, daí a gente começa a acompanhar ele, e ele era fantástico. E você acha que, por exemplo, hoje o Ibrahimovic está fazendo um bom trabalho lá dentro do Milan? Mais ou menos, né? Acho que ele começou meio mal, ele está melhorando, e ele está percebendo que há diferenças entre ser dirigente e ser jogador. E a confiança e ele ser falastrão não dá como um dirigente, né? Então, ele cometeu alguns erros, mas ele recuperou rapidamente ali o caminho, e eu acho que agora ele está se acertando. Mas eu gostava mais da gestão Maldini. Acho que o Maldini era pé no chão, gastava corretamente, montou ótimas equipes ali com muito menos recurso e reergueu o time, né? Mas o caminho foi dado e eu acho que o Ibrahimovic vai aos poucos acertar e tem tudo para se tornar um grande dirigente. Mas ele percebeu que ele não só falar não resolve. E até perguntar sobre isso, se você acha que a presença do Maldini faz falta hoje no Milan. Faz. Ele é um cara que conhece o Milan de ponta a ponta e ele coloca a alma e o coração lá, é a casa dele, e eu acho que essa transição não foi muito bacana por tudo que ele fez, né? E quando ele foi mandado embora, porque ele traz jogador barato, era
uma questão de conversar, de falar, olha, vai ter mais recurso, vamos atrás desse, daquele, né? Então, ele até tinha alguns jogadores apalavrados, né, desses que vieram, né? Acho que o Reinders, ele já tinha começado negociações, tudo, mas é questão de a direção, né? Os novos donos optaram por, não foi assim, não foram, acho que não maltrataram ele, né? Mas acho que poderia ter ficado ele também e o Ibrahimovic junto com ele. Podia ser. Queria saber suas apostas para campeão da Série A, da Copa da Itália e da Champions League. Bom, campeão da Série A, apesar do Conte estar fazendo um trabalho incrível, mas agora está funilando entre Napoli e Inter, eu acho que a Inter vai levar, apesar de ela ter um calendário mais pesado. E a Copa Itália, sobraram, agora não consigo lembrar todos os times que sobraram, mas a Juventus está lá ainda, né? E o Milan também tá lá. Então, mas eu acho que a Juventus ultimamente tem acertado a mão na Copa Itália e eu apostaria na Juventus. A Juventus é um time jovem, mas a Copa Itália, por ser jogo único e a defesa da Juventus, é um time que não perde. Então, essa característica da Juventus vai ser importante, né, nesse mata-mata aí de Copa Itália. E até para levar. Se o Alegre conseguiu, o Thiago Motta pode conseguir, né? Então, eu acredito que vai vencer a Inter, a Série A, e a Copa Itália vai ficar com a Juventus. E você perguntou mais um? Na Champions League? Eu vou falar e o pessoal vai me chamar de traíra, né? Mas é porque hoje eu falo, né? Hoje eu torço pro Milan, mas eu acompanho todos quase com o mesmo carinho, né? Do campeonato italiano. Então eu torço para todo mundo. Na Champions League, tá todo mundo apostando no Liverpool e no Barcelona, mas quem vai levar vai ser a Inter também. A Inter vai levar a Champions League. Ninguém tá falando nada da Inter, mas a Inter tá em terceiro lugar, fez uma campanha sólida na primeira fase e fez jogos duros com os grandes e o Inzaghi soube poupar, né? Tem um elenco com profundidade, ele soube rodar elenco, joguinho menor, empatou lá, acho que perdeu um jogo ali meio bobo e empatou um jogo bobo, todo mundo criticou, ele nem deu bola, falou, não, a gente já tinha na continha dele, se a gente perder 2 pontos aqui, a gente recupera aqui. Então o elenco da Inter não está desgastado, ele soube poupar e eu acho que vai dar certo. Não vai levar a Copa Itália, mas vai levar a Champions League, até porque ele vai poupar esse mata-mata inicial, são 2 jogos a menos, a Inter vai ficar no G8 e daí vai entrar direto nas oitavas e vai embalar. Os times italianos assim na Champions estão indo bem. E quantos times você acha que muitos times italianos vão chegar na frente na Champions? Olha, dos 4, eu vejo os 4 nas quartas. Claro que depende de chaveamento, né? Depende de eles irem ou não direto, né? A Juventus já podia estar os 4 no G8, mas eu acho que a Juventus vai acabar jogando o playoff inicial. Mas eu acho que os 4 vão pelo menos para as quartas. Daí depois, eu acho que podemos ter um ou 2 semifinalistas e um finalista, eu acredito que seja a Inter, e a Inter campeã. Porque ninguém está falando nela e a Inter está muito sólida, está muito interessante. E aí, nas outras competições, eu acredito na Lazio, a Lazio está fazendo uma campanha boa, e acredito na Fiorentina bem longe na Conference também. Eu acredito até numa final Chelsea e Fiorentina, dependendo do chaveamento também, lógico. A gente também conversou sobre isso e tem muita gente também apostando na final Chelsea e Fiorentina, por exemplo. São os 2 melhores times, né? Tem 3 ou 4 ali, mas eu vejo... Mas é que a Fiorentina deu uma baixada agora ali, que a gente eu fiquei meio apreensivo ali com a Fiorentina, mas eu acredito na Fiorentina na final da Conference. Agora, ganhar é outro aspecto, né? O ano passado era a oportunidade da Fiorentina e acabou o Olympiacos levando. Eu fiquei bem irritado, para falar a verdade. Eu olho para o Vincenzo italiano e tenho raiva até agora dele com essa final da Mas Conference. É bom ver, né, o futebol italiano voltando aí, por exemplo, na Champions, os times todos indo bem, né? É muito bom ver isso. Sim, só uma pena o Bolonha, Vincenzo italiano também, foi ganhar muito tarde. E algumas partidas lá no início, teve empate em casa com o Shakhtar, um 0-0, que o Bolonha dominou, que é a cara do time do Vincenzo italiano, domina, massacra e não faz gol, e acaba 0-0, ou a falha defensiva 1-0 para outro time, né? E teve esse jogo e uma derrota de virada, foi meio doída, se não me engano, para um time que era acessível.
Então o Bolonha poderia estar com 8 pontos, 7 pontos ali, e poderia estar brigando. Mas acontece, é inexperiência, agora o Bolonha tem que focar na Série A com força para voltar pelo menos à Europa League. E tem condição, tá ali no bolo, tá em sexto, né? O Milan tá meio mal, então a briga vai ser bem forte nesse segundo semestre ali. Essas equipes, elas pretendem com certeza se fortalecer para buscar voltar às ligas europeias. Não vejo, além desses 8 primeiros, alguma equipe vindo lá de trás e roubar alguma vaga, né? E olha, se bobear, vai sobrar para a Roma, se a Roma não ganhar um troféu, tá? Eu não sei, o Claudio Ranieri, não sei se ele vai ter força para levar a Roma, tá muito atrás, né? E o Milan vai arrancar, então tá em sétimo. Então vai ser complicado. E eu acho que o Bolonha também não vai deixar a Roma passar. Então a coisa vai ser complicada. Tem que torcer para a Inter levar a Champions mesmo, para abrir mais uma vaguinha, né? Torcer para os italianos ali, daí a gente fica com 8, 9 times, né? Classificados, aí vai depender, eu não lembro, cada ano vai dependendo do ranking, né? Tem umas variações aí. Aí quando afunilar mais, quando estiver perto, daí a gente vai ver melhor, vai saber as possibilidades aí de aumento de vagas, né? Mas acredito que a Roma vai ficar nessa pendura aí, porque hoje também perdeu aí pro AZ, antes de a gente começar aqui a gravar. Achei um péssimo resultado ali, a Roma pode até ficar fora da segunda fase, mas acho que não, passa e a Lazio vai direto para as oitavas, está se consolidando bem lá na frente. Última pergunta, assim, quem que você acha hoje que é o time que está jogando melhor no futebol italiano? Nossa, aí você é bem difícil colocar assim. O Napoli ele está jogando bem, mas ele não é o melhor time. Ele tem alguns jogos assim que ele sofre, né? É um time em formação ainda. A Fiorentina vinha jogando muito bem, já não é mais a equipe que está jogando melhor no italiano. O Milan, não posso falar que está jogando bem. A Lazio não é o melhor time também. A Juventus, instável. Então fica entre dois. Mas pela regularidade, é a Inter. É o time a ser batido na Itália, é o melhor time. Se a gente tivesse fazendo essa entrevista umas 4 semanas atrás, eu ia falar Atalanta, né? Porque a Atalanta estava atropelando todo mundo, estava ali brigando. Mas agora a Atalanta deu uma oscilada e pela constância e pelo nível das atuações e quando é exigida é a Inter. Mas você falar, mas perdeu para o Milan 2 vezes. Sim, mas perdeu em 2 jogos de alto nível. Então não é que a Inter jogou mal, a Inter jogou bem, foi 3-2, foi um jogaço de bola. E se você assiste o primeiro jogo também foi um jogão de bola. Mas a Inter é aquele time que é capaz de fazer de novo o que fez um ano e meio atrás com o Milan. Tacar 4, 5. É um time que tem essa capacidade, né? Então eu vejo a Inter hoje é o melhor time por vários aspectos. Talvez, assim, ela não tenha feito mais jogos vistosos como a Atalanta. Golear 5-0, 6-0, né? Aquele show no Gasperini. Mas regularidade sempre aqui, tô sempre nesse nível, desse nível para cima. E a Atalanta, ela estava acima, mas aí ela jogou para baixo, né? Então, é o melhor time italiano hoje, é a Inter. Não é que, assim, copiem ela, não. Mas é o time a ser batido. E não é só eu que falo isso. O Conte fala isso nas entrevistas do Napoli, e ele tem razão. Eu acredito que seja isso mesmo. Então, Samuel, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite e por essa conversa aqui, esse bate-papo. E falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais e até o próximo Cappuccino. Obrigado, eu que agradeço e sigam a gente também. E fiquei muito contente de estar aqui nessa entrevista, foi muito agradável. Eu que fico agradecido. Um grande abraço a todo mundo do Caute Café.